Olá, bem-vindos a mais um episódio desse incrível podcast, que é mais do que o podcast. Aqui é para ser uma conversa, um bate-papo entre amigas, mulheres e médicas, né? Para você também que é mulher. E o tema de hoje é a saúde da mulher após os 40 anos. E a ideia surgiu, né, minha da Rô, de fazer esse podcast porque na conversa que você tem aí entre você e suas amigas aí que tá por volta dos 40, após os 40, sai aquela conversa de um monte de gente desinformada. E essa desinformação vai passando de uma para outra e vai virando um bololô, né, Rô? E aí vai saindo um monte de coisa que não é verdade. E aí vocês começam a achar que aquilo que não é normal, que é um sintoma, né, da pós-menopausa, vocês acabam achando que é normal, que é coisa da idade. E aí você vai conversar com outra mulher que também sente aquilo, então se ela sente também, aí sim vocês começam a normalizar coisas que não são normais, que precisam, que tem diagnóstico e que tem tratamento. Então hoje a gente vai falar disso, porque aí nós temos, né, a doutora Rosana aqui, que é uma super médica, mãe, mulher, né, pós-graduada em endocrinologia com foco em tratamento de emagrecimento e reposição hormonal. Então hoje vocês vão ouvir de uma pessoa que ela tem, além da parte teórica, né, além dela ter a parte técnica, então ela vai poder orientar vocês de forma técnica como médica, mas também vai falar um pouco da experiência dela como mulher e na experiência dela dentro do consultório, tratando mulheres com os mesmos problemas que vocês têm aí. Rô, muito bem-vinda, prazer estar aqui com você. Se apresente, fala um pouquinho de você. Obrigada, amiga, pelo convite. Como você falou, é super necessário falar sobre esse tabu, na verdade, menopausa, né? Porque, incrivelmente, o que eu mais atendo são mulheres que, a princípio, ela vem mais para emagrecimento. Só que a gente conversando, muitas vezes elas acham normal tudo que ela tá sentindo. Por quê? Eu não sei por que nós, mulheres, temos essa questão de, às vezes, de querer mostrar até para outra mulher que tá tudo bem, que eu tô ótima, né? E na verdade nós somos amigas, a gente tem que conversar. Porque se você não consegue conversar com o seu marido, com algum familiar, você tem que conversar com a sua amiga, você tem que se abrir. Porque às vezes o que você acha que é normal também tá acontecendo com ela e ela também tá achando que é normal, né? Então, assim, durante os meus atendimentos, diversas vezes eu peguei mulheres falando: ah, doutora, eu também, eu tô muito cansada, mas é normal, né? Mas eu também não tenho libido, mas também é normal, minha rotina, casamento, filho, né? Então, assim, ela mesmo começa a normalizar tudo. E você sabe o que é o pior de tudo? É ela ir no médico e ele também dizer que é tudo normal que ela tá vivendo, que isso é uma transição. E segura firme, pode durar uns 10 a 15 anos, mas segura firme aí que vai passar. Eu já tive paciente que, né, tiveram em outros médicos, aí ela chegou e falou assim: não, doutora, porque você que meu exame tá tudo normal. Ué, seu exame tá tudo normal, mas você tem queixa clínica, né? Exato. Mas eu não estou normal, eu não estou me sentindo, né, bem. Então ela relata um monte de queixa clínica, mas aí ele olha o exame laboratorial e fala: não, o exame tá tudo aqui, ó, né? Tá de acordo com a idade, tá lá a menopausa lá bem lindona, e ela tá com aquelas queixas clássicas e não tratam, né? Deixam de tratar, né? E aí eu queria que você me falasse, acho que uma das principais, o que a gente mais escuta mesmo é essa normalização, né? Isso é da idade, né? E quais são esses sintomas, que a gente sabe que são sintomas do climatério, da menopausa, e que a maioria das mulheres aqui que está ali por volta dos 40 anos está achando que é normal. Quais são os principais sintomas para a galera que está lá, para eles entenderem que isso não é normal? Eu tenho certeza que elas sentem. Na verdade, na literatura é descrito 76 sintomas, que nem eu sei isso, 76 de memória. Mas assim, esses sintomas eles são tanto da parte cardiovascular, da parte osteomuscular. Então a mulher ela começa realmente a sentir esse cansaço. Na verdade, tem umas que até começa antes, né? Após os 35 anos, elas já vão notando que vai caindo a energia, o rendimento. Então tem esse cansaço, começa a ter a perda de libido, que ela também associa com a rotina, casamento, etc.
Então ela começa a ter secura vaginal, o que gera dor durante a relação sexual, que também ela vai normalizando, né? Começa a ter também um enfraquecimento dos ossos, por isso que nós mulheres, nós tendemos a fazer muito mais osteoporose do que um homem. Você dificilmente vê um homem com osteoporose, mas mulher, a partir do momento que ela começa a entrar no climatério, você nem precisa chegar na menopausa, que a gente já começa a ter esses sintomas até mesmo 10 anos antes da gente entrar na menopausa propriamente dita. E muitas mulheres andam entrando na menopausa após os 50. Só que aí desde os 40 anos você já está tendo perda óssea e muscular, que é o que vai te determinar que lá no futuro você esteja caminhando, andando e mantendo sua autonomia, é osso e é músculo. E que ninguém tá nem aí para isso. Mas a osteopenia, a osteoporose e a sarcopenia, né, que é a perda da massa óssea e da massa muscular, eu acho que é difícil essa mulher identificar no dia a dia, porque isso a gente vai precisar, né, fazer esse diagnóstico através de exames, né? Então, para fazer esse diagnóstico, nós vamos precisar, essas mulheres vão precisar estar no médico, né, e fazer os exames. Mas tem sinais e sintomas que eu não preciso de um exame para eu entender que pode ser ali do climatério da menopausa. Então, vamos falar desses sintomas e depois vamos diferenciar para a galera entender, para essas mulheres entender qual a diferença do climatério e da menopausa, né? Porque a reposição hormonal, ela não é necessariamente pós-menopausa, a hora que cessa a menstruação. Ela pode ser iniciada antes da menopausa, que é o climatério, né? Mas aí quais sintomas são os mais clássicos, sem ser 76 aí, quais são os que mais abrangentes e que as mulheres confundem mais como coisa da idade, como cansaço, porque está trabalhando demais? Quais você poderia pontuar? Bom, os que mais, assim, é mais nítido e que também impactam no dia a dia da mulher é esse cansaço, uma indisposição extrema, né? Um sono excessivo durante o dia e que à noite isso reverte, ela começa a não conseguir dormir. Ela demora para induzir o sono e depois que induz, ela começa a ter despertares noturnos, né? Entre 3, 4 da manhã, que são os despertares por ausência ou redução hormonal do climatério, né? Além da secura vaginal, dor durante relação sexual, é um dos mais notáveis e visíveis na mulher. Memória também, né? A Tem memória, aquela névoa esqueci. mental. Alteração de humor. Você oscila Muito. muito, uma hora você tá. E de repente você tá muito reativa, né? Aquela oscilação, Irritabilidade. irritabilidade. Né? E a gente começa a achar mesmo, porque como que você diferencia isso do seu dia a dia? Gente, o nosso dia a dia é cansativo. Muito. Né? É cansativo. Sono, às vezes vocês acham que é porque tá com algum problema ali, ansiedade por causa de alguma coisa. Por isso que o sono, de repente, começou a ficar ruim, né? Irritabilidade, poxa, né? Você não dorme, você vai ficar irritada, tudo te irrita, o trabalho, tudo vai ser algo ali que você vai arrumar, você vai ficar buscando no seu dia a dia algo para justificar isso. E pode ser, tá? Vamos lembrar, pode ser que isso seja o climatério ou a menopausa. Quando é menopausa é mais fácil, porque aí a menstruação acaba, você já vai meio que, né, correlacionar de maneira mais fácil. Mas o mais difícil é no climatério. Por quê? Porque vocês ainda estão menstruando, mas vocês começam com esse sintoma. E aí eu falo que a fase clássica da mulher que tá, né, tá com essa alteração hormonal é assim, doutora, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí você olha ali a idade mais ou menos e fala, mas eu acho que eu tenho um bom palpite. Isso. Então você que tem essa mudança, você fala, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não era assim. Acenda uma luzinha ali, coloca uma luzinha aqui. Acenda a luzinha que isso pode ser o climatério. E agora a Rô vai explicar pra gente. Rô, qual que é a diferença do climatério e da menopausa? Você estava falando sobre isso, agora me veio até uma paciente me falando sobre isso. Fala, doutora, eu nunca fui assim, só que agora eu ando muito irritada e meu marido começou a me chamar de louca. Aí elas começam a vir com isso. Ai, que agora, após os 40 anos, eu enlouqueci. Então elas começam a não se reconhecer. Então isso realmente acontece com muita frequência, infelizmente. E a maioria vai parar onde? No psiquiatra. E vai acabar com o quê? Com uma receitinha do antidepressivo, do ansiolítico. Isso. E não melhorou, então vamos associar mais um. E não tá melhorando. E algumas elas chegam com no mínimo uns 3 antidepressivos e não melhora nada os sintomas.
porque talvez não era esse, né, o motivo de tudo estar acontecendo. Principalmente quando a mulher ela não tem um histórico, né, passado, né, de depressão, de ansiedade, e isso vem depois dos 40. Então, acende a luz, que a gente precisa investigar realmente se é. O climatério nada mais é que a fase pré-menopausa, né? Que a gente também falava, é pré-menopausa. Então, o climatério é essa fase que antecede, né? Porque a menopausa, pela literatura mesmo, ela é a ausência da menstruação por 1 ano. Então, se você tá naquele menstrua, 1 mês, 2 meses você não menstrua, então ali você tá no climatério, né? E não quer dizer que você não tenha sintomas. Então, a diferença é somente isso. O climatério é a pré-menopausa, no qual você pode menstruar, só que não necessariamente ele pode ser regular. A maioria ele é irregular, começa 1 mês, outro mês não vem, depois vem 2 vezes, então esse é o climatério. A menopausa é a ausência da menstruação por 1 ano. E o climatério, normalmente, a mulher entra ali em torno dos 40 anos, né? Uns Isso. 10 anos aí que precede a menopausa, Normalmente após os 40 anos, e pode ser até 10 anos antes da menopausa. A gente tem... Eu falo assim, explica isso pro meu paciente, falo assim, olha, sabe uma ladeira? Então, você tá descendo a ladeira. Isso. Sabe uma ladeira? Você tá descendo a ladeira. No final da ladeira, acabou. Então, esse momento que acaba é a menopausa. Só que antes de chegar aqui, você tá descendo a ladeira, ou seja, você tá no declínio hormonal, né? Então, já nesse momento que você tá descendo essa ladeira, você já pode começar a ter esses sintomas. E o tratamento, que é a reposição hormonal, ela pode ser feito neste momento, não precisa ser quando ocorrer a menopausa propriamente dita, a ausência da menstruação após 12 meses, tá? E a gente tá falando aqui muito, assim, de mulheres ali por volta, né? Porque o tema é saúde da mulher após os 40, né? Mas pode ter uma necessidade de alguma reposição hormonal antes dos 40, tá? Então eu, por exemplo, eu comecei minha reposição hormonal já faz... Ixi, gente, já faz 5 anos. Eu comecei ali por volta dos 33, 34, tá? E aí foi a primeira vez que eu fiz minha reposição de testosterona. Nossa, maravilhosa e aí, vida. foi? E não paro mais, nunca mais. E aí eu sei também, né? Hoje eu estava conversando antes daqui que você também fez recentemente sua reposição de testosterona, que você teve o filhinho, né? E aí esse pós-puerpério, então assim, nós não estamos ainda na menopausa. Mas nós fizemos reposição de testosterona por uma condição clínica, né? Exato. Baixa disposição, baixa libido. Então, por esse motivo, pelo menos eu, Mayara, fiz a minha reposição. E você, Rô, me conta como é que foi a sua? Então, eu, assim como meus pacientes e como a maioria de vocês, também era resistente ao hormônio, né? Então eu já... nunca fui, tá, gente? Aceito tudo. Ela nunca foi, mas eu fui não, sim, aceito tá? tudo. Eu fui, mas assim, eu senti já com 34 anos que já tava mudando já, tudo tava mudando. E como a maioria também estava associando a rotina de trabalho, dormir pouco, mas tudo bem. Tive meu filhinho com 37 anos, hoje ele tá com 1 ano e meio, que é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Mas é uma coisa que pega todas as mulheres, né? O puerpério, né? Que na verdade isso é fisiológico, mulheres. Que a gente não tem que procriar quando a gente tá com um bebê pequeno mesmo. Então a libido vai pro pé, né? E a gente associa tudo à rotina de privação de sono, cansaço e é normal. Falei, aí eu comecei, né? E aí, até que quando vai durar isso? Aí comecei a estudar também sobre isso, mulheres no puerpério. E eu vi que a mulher, ela pode ficar nesse limbo pelo menos uns 2 anos. 2 anos é muito tempo, gente. Por isso que a maioria dos casamentos acabam logo após o nascimento da criança. Verdade. Aí eu falei, gente, eu não vou esperar esses 2 anos. Eu sei o quanto de benefício, na verdade, tem, né, fazer a reposição hormonal. Eu só esperei meu neném deixar o meu peito. Parou a amamentação, já coloquei testosterona. E foi outra coisa, mudou a minha vida mesmo. Hoje eu não vivo sem, já tô no meu 2º implante, meu bebê tá com 1 ano e meio e eu estou ótima. Meu marido agradece. Tá todo mundo feliz nessa casa agora. Todo mundo, minha energia é outra. Eu saí do buraco que eu estava. Maravilhoso. Então, a reposição de testo realmente para as mulheres é um divisor de águas. Você pode ter feito aí, talvez você, né, não tenha gostado e também, né?
Sim. Entendeu? Não é para todo mundo, mas aí também a gente tem que ver quando faz a reposição questão de via, às vezes uma via transdérmica, que é o gel, realmente é baixa, É né? A baixa, resposta depende da clínica absorção de melhora, então assim, pele. e o implante realmente é o que a gente vê na prática, o que tem mais benefício em questão de melhora de queixa clínica, né? Daquele Sim. sintoma de baixa libido, né? De disposição e energia, para quem treina também, né? Dá mais Isso. força para treinar, a recuperação muscular também é melhor, isso eu vi na prática quando eu comecei a fazer minha reposição de testosterona e eu não fico sem. Pode vir 50 Ninguém. guidelines, eu, Mayara, não fico sem. Eu, Rosana, também não. Também Me não. recuso. A gente tem muito benefício, né, assim, na parte da disposição, do dia a dia. Você vê que melhora o seu rendimento no trabalho, O corpo melhora tudo, o também, seu não? corpo melhora. Daí Você uma até definição emagrece com mais maravilhosa. facilidade. Uma Claro, teste- assim, né? O benefício estético, na verdade, é um colateral bom, né? Ah, Então, adoro. assim, é muito bom. Inclusive, essa semana eu atendi uma paciente, que ela deve ter uns 42 anos, e ela já tinha feito uso de testosterona em gel transdérmico. Aí ela parou. Eu falei, mas por que você parou? Ela, não, eu não vi diferença É alguma. muito ruim. Daí eu falei assim, mas eu tô muito ruim, não tenho libido, não tenho nada. Eu falei, não tenho disposição, eu vou treinar arrastada. E assim, parte de vitamina a gente já melhorou tudo. Então, assim, depois que ela sentiu confiança em mim, aí eu falei com ela, vamos fazer um implante? Falei, a gente começa com dose baixa, porque não é receita de bolo, não é igual para todo mundo. Tem mulher que responde bem, tem mulher que responde mal. Inclusive, nós somos as que respondem mal, que a gente é tava falando super aqui, resistente. que é o bom respondedor e o baixo respondedor. A gente só responde a doses mais altas. Isso. E assim, eu fiz uma dose baixa e ela voltou agora, depois de 2 meses no meu consultório com os exames. Ela, doutora, eu tô com outra preocupação agora. Eu, o que Se o meu foi? marido vai dar conta. Ela disse Vai. isso e que agora eu estou começando a juntar dinheiro pro próximo implante, porque eu não vivo mais sem. Gente, hoje veio, eu fiz hoje numa paciente, 49 anos. Aí o marido dela fez a reposição de testa e falou, doutora, precisei vir aqui, porque ele tá aqui, eu tô aqui, e eu preciso estar aqui também. Exato. E ela veio fazer o implante por causa disso. Porque ela tinha uma resistência, e talvez você aí também tenha, à reposição hormonal, né? Que a gente vai precisar falar disso com toda certeza. Porque ainda é um tabu. Às vezes eu nem acredito que estou falando isso, mas nós estamos em 2025 e ainda é um tabu a reposição hormonal. Então ela tinha isso, até que o marido dela fez a reposição de testosterona e aí ela falou, opa, se eu não fizer também, eu vou ficar para trás, né? Eu não tô dando conta aqui não. Então ela teve que quebrar essa crença, obviamente a gente, né, fez a consulta, foi tudo, né? Mas ela teve que quebrar essa crença da reposição, esse tabu que tem da reposição hormonal para ela poder se tratar. E aí eu quero que você fale sobre isso, esse tabu da reposição hormonal, que é o medo que as pacientes têm de fazer reposição hormonal, porque tem muita crença ainda que a reposição hormonal causa câncer, que a reposição hormonal é uma coisa ruim e que vai aumentar a chance, principalmente de câncer. Gente, eu também não entendo que por que em pleno 2025 ainda continua tendo essa resistência à reposição hormonal. Porque assim, hoje já tem diversos estudos, né, internacionais, publicados em grandes revistas médicas, né, de respeito, de qualidade, só falando sobre os benefícios. E ainda nós temos, infelizmente, colegas que também eles negam para as pacientes. Então, a maioria, aí o que acontece, né? Daí muitas começam até por conta própria, né? Começar, vou lá, algumas que falam assim, meu médico não quer me dar, então eu vou lá e compro. Inclusive, eu atendi uma usando gel de estradiol que comprou na farmácia, e ela tem útero, e usando sozinho o estradiol. E ainda bem que ela não teve ainda sangramentos, hemorragias, porque não é. Isso aí tem que ser avaliação médica, não pode ir lá na farmácia comprar um hormônio Do e mesmo jeito achar... que tem a que vai lá e compra, tem a que você orienta e ela tem medo de fazer. Isso. Tem essa que vai lá e compra e faz por conta própria, mas tem aquela que mesmo com uma orientação médica, mesmo com, né, com o exame, com uma orientação, como tratamento, ela chega com a queixa X e fala, olha, vamos fazer a reposição. Mesmo assim, algumas pacientes, mesmo com essa indicação desse tratamento,
elas ainda têm o receio Uhum. de fazer a reposição hormonal por causa dessas crenças que vêm lá de trás, né? Lá de 15 anos atrás, De né? 1000 anos e aí sabe o que eu falo? Eu falo assim, gente, é engraçado, mas eu não entendo muito vocês, tá? Vocês aí que não entendem. Porque assim, gente, mas quem te falou? Ah, o fulano falou, o Beltrano falou. Então, assim, vocês às vezes vocês escutam muito mais a vizinha, que sei lá o que ela faz, ela deve ser Uhum. arquiteta, advogada, ou às vezes não faz nada da vida, fica só cuidando, né? Ali. Exato. Ou vocês escutam o marido, ou escuta a amiga que não tem o menor know-how naquilo. Então, assim, quando Exato. você escuta uma pessoa, né? A gente tem graus ali, né? A gente fala, né? Quando a gente faz estudo, tem os graus lá. E tem a análise do expert. Sim. Por que você acha que essas mulheres, elas escutam mais a vizinha fofoqueira, que só quer, né? Uhum. Do que a orientação de um médico, de um profissional? Porque aqui a gente está falando. Então, né, nós trabalhamos com isso, você é focada nisso, na sua prática médica, então assim, você passa 12, 15 horas da sua vida só fazendo isso. Pois é. Então, aí vai a fulana lá falar um negocinho, aí ela dá mais ouvido pra fulana Uhum. do que pra uma médica que faz isso há mais de 10 anos, Eu todos não os dias da entendo. vida. Eu não entendo, eu acho que isso é meio cultural, porque isso não é só com Total. hormônio, é com tudo. Quantos pacientes você já não atendeu, né? Hipertensos. Você prescreveu para ele o antihipertensivo, mas ele foi para casa. Ah, resolvi tomar o da vizinha, porque ela disse que o dela era melhor, porque ela se sentia melhor, baixava melhor a pressão dela. E quando você vem na próxima consulta, tá lá, pressão altíssima, e ele resolveu usar o remédio da vizinha. Eu também não sei, para mim isso aí é cultural, porque do Brasil, porque não é possível que você perde. Eu, pelo menos, as minhas consultas são de 1 hora a 1 hora e meia. A minha também. Então, assim, se você tá ali explicando todos os benefícios, eu mostro, se puser até na tela, eu mostro aqui, estudo, mostro aqui qual é o benefício. E a pessoa vai lá e fala, ou principalmente quando eles falam, olha, eu vou conversar primeiro com meu marido para ver o que ele acha. Aí eu falo, tudo bem, mas seu marido não estava na consulta aqui para ouvir tudo que eu te expliquei. Então ele vai falar a opinião do que ele acha, não do que ele não entende. E aí vocês ficam, ao invés de se tratar, fica no achismo. Ai, É. que coisa. E postergando, postergando, enquanto isso tá lá, descendo a Fica no ladeira. achismo. Tá descendo a ladeira. Falo que tem um professor Mas meu eles voltam. da faculdade, eu lembro uma vez eu fiz uma pergunta, eu uso muito esse exemplo. E aí eu falei assim, né? Eu não lembro qual era a pergunta, mas eu ouvi falar isso, isso e isso. Aí, olha o que eu falei, eu ouvi falar isso, isso e isso. Perguntei se era, né, correto. Aí ele falou assim, onde que você leu isso? Ó, como eu respondi. Eu falei assim, eu não li, eu ouvi falar. Aí ele pegou e falou assim, então, Mayara, você não aprende de orelhada, você aprende lendo. Exato. Então, quando vocês escutam falar um monte de coisa por aí, você vai olhar e vai falar assim, onde você ouviu falar? Aí se sua amiga expert em reposição hormonal, onde você ouviu falar? Sabe o que ela vai falar? Fala assim, eu vi lá no Globo.com, eu vi lá no... Ah, minha filha... eu vi no Instagram, Não, ou entendeu? alguém falando sobre isso. Não dá, né? Aí né, não vamos dar crédito para este tipo de informação. Exato. Porque é a informação que vem baseada num achismo e a gente não trata nada, nenhuma doença, nada no achismo. Inclusive, infelizmente, tem colegas que também falam, não, olha, eu acho que isso não é pra você, ou a minha opinião é que não. Mas assim, gente, eu falo muito bem aberto com o meu paciente, falei, olha, não é o que eu acho, é o que está descrito na literatura e o que está comprovado cientificamente de que é o certo. Falei, não sou eu que estou te falando de minha opinião, é o que está o que está aqui. na literatura e o que está baseado também na sua prática do dia a dia. Porque você vê, Isso. e muitos colegas médicos, tá? Quando a gente fala colegas médicos, que dão opinião X ou Y, eles não estão atuando nessa frente. Então, gente, vamos falar, como que nem na medicina você tem uma linha, né, ali que você segue. Eu não sou neurologista, eu não vou dar palpite em nada de neurologia. Por quê? Porque eu nunca leio nada, nem sei qual foi o último artigo que saiu de AVC, sei lá, entendeu?
E aí eu vou dar palpite. Aí chega alguém lá no meu consultório usando um medicamento que é pra, sei lá, né, neurológico. Me coloco no patamar da minha humildade para dizer assim, eu não tenho capacidade técnica para opinar sobre isso. Exato. Então, às vezes, tem muitos médicos que são, né, que atuam em outras frentes, que também tá falando de orelhada. Exato. Né? Que também e com não... muita convicção com que ele muita- pega e fala pro paciente, fala- o paciente ele fica, meu Deus, estou fazendo as coisas erradas. E aí buga a Falei, cabeça, né, não, do gente. paciente. E eu entendo, porque parece que o paciente ele tá no meio de um tiroteio. E elas chegam falando, olha, o meu médico lá falou que não pode. Eu falei assim, tá, ele qual é a especialidade? Nada a ver com a nossa, ele não trabalha com hormônios. Então, assim, o que tem faltado mesmo é humildade, né? Da gente reconhecer que a gente não entende no assunto, mas que a gente vai procurar estudar para saber, para poder informar, né? Eu não vou procrastinar, não. Vou encaminhar logo para quem sabe, tá? Porque não dá para falei, estudar tudo, não. gente. Ó, se você quiser, eu vou bem na minha capacidade mesmo daquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, eu viro pro meu paciente e falo, olha, isso eu não tenho capacidade de te orientar nem de te tratar. Porque eu não tenho habilidade neste assunto. Isso Procure que eu dou esse o especialista exemplo. aqui e siga as orientações dele. Eu dou esse exemplo, eu falo, olha, esse tratamento que ele faz com você, eu não vou mexer nada. Falei, porque eu não entendo disso, ele é o especialista disso. Mas desse outro aqui, quem trata sou eu. Aí eu explico, aí ela fala, aí sente confiança, aí você ganha a confiança do paciente e ele faz tudo de olhos fechados. Por isso que você vê muito, paciente pelo menos na clínica, que eles vêm por indicação, né? Porque acaba confiando muito no outro paciente que fez. Assim, eu vim aqui porque minha amiga fez o implante, por exemplo. Aí ela melhorou tanto, doutor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí dá, né? Porque a amiga fez, a amiga falou, então isso traz um conforto, uma confiança. Só que o que acontece? Às vezes você tá num meio onde ninguém tem essa visão e ninguém se cuida. E aí você senta naquela rodinha, né? Ali vamos falar da libido. A mulher tá lá e fala, nossa, né? Tenho relação sexual com meu marido uma vez por semana. Aí a outra fala, nossa, mas você tá bem? Porque lá em casa é cada 15 dias. E ela começa a achar que ela tá bem mesmo, né? E não tá bem, né? E a outra fala, nossa, cada 15 lá em casa é uma vez por mês. Então o meio que você tá começa a normalizar isso. Exato. Achar que tá tudo bem, né? Porque eu tô vendo que a cada 15 dias, a outra é uma vez por mês, então eu tô bem. A outra né? cada 3 meses. A outra cada 3 meses, então eu tô bem. Então às vezes o círculo, o meio que você tá, é do monte de mulher que não se cuida, que não busca. E aí é legal porque quando vem essa mulher que faz a reposição, ela derruba por terra tudo isso. Fala, não, Exato. né? Eu fiz e olha, agora é assim, assim. Eu sou outra mulher. Sou outra mulher, né? Exato. E tem muito do casamento também. Tem muita gente que tá casado, tem vários casais. Casado 15, 20 anos e que estava com a libido lá embaixo, né? E atribuíam ao tempo E de atribuíam ao casamento. tempo de casamento, achando que não tinha mais o interesse no marido ou na mulher porque está casado há muito tempo. Então, gente, vamos deixar aqui claro, né? Tempo de casamento não determina a sua libido. determina a sua libido. Então não importa se você está casada há 15 anos, se sua libido está baixo, você tem que procurar um profissional para fazer uma avaliação. Existe um CID para isso, né? E existe um nome para isso que chama desejo sexual hipoativo. Isso é um diagnóstico de uma doença que requer um tratamento. Então não importa quanto tempo você tem de casado, não importa se você trabalha 14 horas por dia também, não. Não Porque se importa. sua libido estiver baixa, você vai querer chegar em casa e namorar, minha amiga, entendeu? Você vai ter libido. Então tem que buscar. E aí tem que tomar cuidado muito do meio onde vocês estão inseridas, tá? Porque às vezes você tá com um monte de gente que não tem informação e que nunca buscou o tratamento, que realmente você começa a olhar um ou outro ali, você acha que isso aí tá tudo certo, que tá tudo bem, tá? Depende com quem que você se compara, né? Porque se você ficar se comparando, né, a mulheres que estão igual ou pior que você, realmente você vai achar que tá ótimo. E nunca vai melhorar. E não vai. E nunca vai sair dessa. E vários casamentos vão afundar por causa disso. Né? Já salvamos muitos casamentos, Muitos. Né? Queria e o bom é que elas trazem todas as amigas pra gente, tá? E todas. Falei, olha, eu sou amiga de fulana, eu quero que você faça a mesma coisa que você fez com ela comigo. Falei, vamos fazer, vamos salvar esse casamento. Ó, eu vim aqui porque a Mari fez um implante e ela falou que ela tava quase se separando
e que agora eles estão super bem, aí, tá? Por questão só de uma Melhor ainda quando reposiçãozinha. trata o casal, Um né? casal, é muito bom. Maravilhoso. Voltamos do intervalinho. Gente, tem Da tanta coisa pra falar aguinha. desse tempo, né? Desse tema, né, amiga? Ah, é muita Gente, coisa. tem que dividir em 50 podcasts Com aí, viu? certeza. Porque tem muita coisa. E vamos entrar agora na clássica, assim. Ai, eu já tentei de tudo, doutora, mas ai, nada deu certo, já não melhoro. Ai, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo e eu não tive resposta, eu não melhorei. E aí, o que a gente faz nesses casos? Bom, eu pergunto, você usou comigo? Não usou, então vai usar comigo e a gente vai ter resposta. Porque assim, é aquilo que a gente comentou, né? Não é receita de bolo, né? Então cada mulher responde de uma forma. E não é aplicando muito hormônio que a gente vai sair disso mais rápido, né? Hormônio é tipo decoração, mas é menos, né? Então é isso que a gente tem que fazer, né? A gente É, começa muito bom. devagarzinho, mas a gente vai tendo. O problema é que as mulheres elas ficam um pouco traumatizadas, né? Pelo tanto de efeitos colaterais, né, que os hormônios têm ocasionado. Mas por quê? Pelo uso indiscriminado, né? São mulheres mais jovens que querem para fins estéticos, então vai lá, coloca implante de um monte de coisa, usa gel de testosterona de 10%, que eu já peguei mulher usando 10%, que isso é muito alto. Então ela vem cheia de espinha, vem toda retida, até engordou, né? Porque não é para todo mundo, né? Tem que ter indicação. Então, assim, mas uma coisa que eu sempre faço com meus pacientes, hormônio também não é para todo mundo, é para quem merece, né? Porque a gente também tem que estar desinflamado, a gente tem que desinflamar o corpo pra gente melhorar nossos receptores para receber esses hormônios. Por que que você está usando hormônio e não está fazendo efeito? Por mais que você Isso precise mesmo. ter indicação, porque você está toda inflamada. Então, não adianta encher de hormônio, porque esse hormônio ele não vai fazer efeito, ele não está ligando no receptor que está totalmente inflamado. Então, você só está tendo colateral, você não vai ter os benefícios. Isso mesmo. Então, a gente entra aí que o tratamento, na realidade, tem que ser personalizado, né? Exato. Não dá pra fazer igual vocês fazem, né? Pega a receita da amiga, copia e Vou cola. fazer o mesmo gelzinho da minha Gente, é amiga. o clássico copia e cola, não, meu Deus do céu, né? Exato. Então, tem que ser de forma personalizada. A via também, que você vai administrar esse hormônio, às vezes muda a via, também muda o resultado. Mas como que você vai Exato. definir a melhor via? De forma personalizada, Isso. né? Então, se eu fiz uma testa transdérmica, doutora, e eu não tive melhora da libido e tive colateral, quer dizer que se eu fizesse a testosterona via implante subcutâneo, eu vou ter não vou ter resultado? Não, pelo contrário, você vai ter resultado e não vai ter colateral. Porque a via, muitas vezes, é o que determina mais o Colateral, colateral. exatamente. Então, eu já tive paciente que fez transdérmico e aí eu fui falar, não, vamos fazer então, né? Não teve resultado, não teve melhora da libido, nada. E não queria mais fazer a testosterona porque para ela, testosterona para ela não funciona. Não funcionou. E é justamente, eu falei, não, quando você muda justamente essa indicação de eu tentei o transdérmico e não tive resposta, não tive melhora, justamente nesse caso é que a gente precisa trocar a via de administração. Porque a simples troca da via, né, de transdérmico, de gel para implante subcutâneo, pode resolver esse problema. E né? resolve, E né? resolve. E resolve. O incrível é que resolve. Que a gente já sabe, mas a gente entra ali numa confiança entre médico e paciente. A partir do momento que a paciente confia em você, depois que ela vai, coloca, ela fala, por que que eu não fiz isso antes? Ai, gente, ó, vocês vão ter duas fãs aqui de implante, então vai ser difícil. Transdérmica aqui, Eu amo. transdérmica, eu falo assim, ó, só se fosse, é melhor isso do que nada, né? Vamos tentar, mas assim, o implante é muito melhor, né? Em questão de resultado, Superior, muito bom. Resultado e muito Mesmo. menos efeito colateral. A gente falou do colateral. Vamos pontuar aqui, porque tem muita gente que fica nessa também. Ah, eu tenho medo porque fulana fez e aí encheu de pelo. Fulana fez, eu ouvi falar que engrossa a voz. Ai, Jesus. Gente. Ai, olha, doutora, eu vou fazer, mas eu não quero ficar igual a Graciane Barbosa. Falei, Gente, querida, você jura, não vai né? ficar nem que você Nunca, né, queira. amor? Nem que você queira, porque você não faz o que ela faz, né? Pra começar. Então, vamos falar aí, quais são os principais colaterais que pode ter? E aí a gente sabe que esses colaterais vai depender muito do perfil do paciente, né? Então, depende da alimentação, depende do peso que ele tá, depende de tanta coisa,
né? Mas quais são os principais efeitos colaterais aí? Que pode, não quer dizer que vai. Que pode acontecer e que são mais comuns é queda de cabelo, aumento da oleosidade, tanto de pele quanto de couro cabeludo, né? Retenção hídrica é um dos mais comuns também, então ela se sente mais inchada, né? E ela acha que engordou, mas na verdade ela tá ali com mais 5 quilos só de retenção de líquido, que são entre os mais comuns. Eu esqueci Mas algum? que tem abordagem, né? Se a gente tem uma abordagem, né? Sim. Uma abordagem mais personalizada, a gente consegue diminuir Manejar a e chance reduzir. desses colaterais, exatamente. E se estiver bem orientada e estiver seguindo as orientações, obviamente, Sim. a chance de ter esses colaterais é muito menor. Tanto que hoje, eu vou te dizer, a maioria das minhas pacientes, dá pra contar assim, não é aqueles que tiveram assim efeito, porque a maioria não tem. Até porque antes a gente faz todo um preparo desse corpo, né? Exato. A gente pra prepara este começar. corpo antes para depois fazer a reposição hormonal. E eu acho que esse é o diferencial quando a gente pensa em relação ao ginecologista, sabia? Exato. Porque o ginecologista, quando ele faz a reposição hormonal, ele não tá nem aí. Vou falar, Se a maioria, seu tá, corpo gente? tá Eu não vou falar de inflamado. todos, não. Desculpa, não vou generalizar. Mas ele não tá nem aí se o corpo tá inflamado, então a paciente tá acima do peso, ou seja, ela está inflamada. Ela se alimenta mal, ela já tem uma compulsão alimentar de base. A gente sabe que a reposição hormonal pode aumentar o apetite. Então essa mulher ela já tá toda desregulada. Aí ele joga o hormônio lá dentro dessa pessoa que tá toda inflamada, toda desregulada. O que isso vai fazer? Não vai trazer benefício da parte clínica e vai trazer mais chance de colateral. Aí essa mulher vai ficar o quê? Traumatizada. Nunca mais vai querer Por quê? fazer uma reposição hormonal. Porque Mas foi o problema mal não indicado. foi o hormônio, foi mal indicado. Não estava no momento, não estava no cenário ideal. Esse corpo, essa mulher não estava preparada para receber o hormônio, que é o que você falou lá, né? Muitas Não é para quem quer, é para quem merece. pra quem Você precisa merece. merecer. Muitas chegam, doutor, eu quero fazer reposição hormonal. Primeiro, eu vou ver se você merece. Eu brinco com elas começam a dar risada. Falei, sim, eu preciso saber se você merece. Porque se eu te der hormônio e você comendo mal pra caramba, não tá treinando, tá com o corpo super inflamado, super retido, pra que eu vou te dar hormônio pra piorar isso e depois você vir dizer que a culpa é minha? Falei, não, de jeito nenhum, a gente vai reduzir um pouquinho esse percentual de gordura, a gente vai desinflamar, mas assim, eu falo pra elas, ai, mas isso vai demorar. Eu falei, não, eu só 2 preciso de um mesezinhos. mês. E eu ainda falo um mês só. Eu achei que É um você mês falou 2, viu? desinflamando, a gente já vai perder uns quilinhos, no próximo mês você já vai Que merecer, mas depende não agora. depende do tamanho da pessoa, né, amiga? Às Dependendo vezes o dos mês casos. depende. Depende dos casos, vai um 2, 3, Mas aí eu vejo que é o grande diferencial em relação a alguns ginecologistas, porque eles não têm a habilidade ou conhecimento, né, da área de emagrecimento. Isso. Como faz para emagrecer, reduzir aquele percentual de gordura, como faz para desinflamar aquele corpo. Então, isso é muito legal porque você entra com um tratamento combinando as duas coisas. Exato. Quando faz, é lindo. É uma visão 360, né? Então a gente tem assim, nós não somos médicas que cuidamos do pescoço para baixo. Então eu cuido do meu cabelo, não, do meu paciente em tudo, né? Aqui, ó, da ponta do cabelo até a última pontinha da unha, eu trato ele em todo. Eu não sou médica de cuidar do pescoço para baixo. Isso aí. E essa parte integrada faz muita diferença para diminuir, gente, esses colaterais. Então, se você já usou hormônio, se você já usou o hormônio, talvez você usou só numa via transdérmica, se você mudar a via, você pode ter resposta. Se você fez esse hormônio, mas esse cenário ali não estava, né, ajustado para você receber esse hormônio, pode ter sido isso que fez com que sua reposição hormonal não trouxesse benefícios e você não tenha vindo a gostar disso, tá? Porque, olha, é difícil. Há paciente que não gosta. Eu não vou falar assim, não tem, porque você é muito, né? Mas é muito. Mas eu Mas não sabe tô que é lembrando muito? de alguma Mas eu que também não não. queira, Mas eu tô a gente não tentando pode aqui, falar, mas não tem. É não, muito não, radical, né? não. Mas eu Mas eu não não tô me lembrando, lembro da paciente que não gostou da reposição. É assim. Pelo contrário, é transformador. Com Né? certeza. A pessoa entra uma, né? Sai, volta outra. Volta outra. É lindo de ver. E nós mulheres merecemos demais, né, Rô? Com certeza. Ah, não é gente. fácil não, viu? E assim, e não é, a gente não tá falando de estética aqui não, viu, gente? Não é o foco estético. Na verdade, o estético ele vem como consequência, né?
mas a gente está falando sobre qualidade de vida, né? Sobre saúde mental e física, né? Então, assim, a estética, ela vem como consequência. Se você fazer tudo certinho, tudo que a gente orienta, então vai ser uma consequência. Mas aqui, ó, a melhora aqui é sensacional, porque realmente as mulheres, elas vêm dizendo que não se reconheciam e hoje elas vêm muito melhor do que 10 anos atrás, que elas estão outra mulher. Isso é maravilhoso e gratificante. E a mulher ali por volta dos 40, 50 anos, ela ainda tá no ápice da vida, né? Com certeza. Tá, gente, tem mulher lá que é tipo CEO de empresa, tipo, tá no auge da carreira, né? Tá, ainda tem Exato. filhos ainda pequenos. Então, assim, imagina se a mulher ter tudo podado assim, dessa forma. Não, não é o momento, né? É o De momento que você mais tem que nenhum. estar melhor, forte, memória. Eu tenho uma paciente que ela é CEO de uma grande empresa e ela veio justamente comigo, até que ela não tinha os outros sintomas, como fogacho e tudo, mas ela tinha uma perda de memória surreal, porque como ela era uma CEO de uma grande empresa, ela estava se sentindo ameaçada em perder o Sim, com cargo, porque certeza. ela não estava mais rendendo e a memória dela estava péssima, a ponto dela começar a ter que anotar tudo que ela falava porque ela ia esquecer. E a mulher, eu acho que às vezes nós mulheres, né, nós temos muita vergonha de falar, né? E às vezes até de admitir para nós mesmos que essa fase tá chegando, entendeu? É muito difícil. A maioria das vezes você fica se enganando. Eu realmente fala, não, é por causa do trabalho, porque é muito difícil a gente olhar e falar, nossa, né? Estou chegando, né? Exato. E tem um peso tão grande, né? Falar menopausa. Né? E é difícil até você aceitar. Muitas não querem aceitar mesmo. Não quer falar, tem vergonha de falar, não fala pra amiga, igual você falou no começo. A amiga fala, como é que tá? Ai, tá tudo bem. E mentira, não tá nada, entendeu? E aí você fica se enganando, né? Não, hoje as mulheres 40 mais, elas estão no auge da vida dela, né? Tanto profissional, né, como pessoal, relacionamentos. E assim, você falou sobre isso agora, né? Eu lembrei de uma matéria de um jornal de, assim, de 30 anos atrás, que dizia assim: a vovozinha de 48 anos, ela foi atropelada. Eu falei, meu Deus do A céu. vovozinha de 48 A anos. vovozinha já vai ser nossa. Eu falei, de jeito nenhum. Não aceito, Não de serei jeito vovozinha. nenhum. Então vamos falar agora uma outra questão que é muito, muito, muito comentada, que é a questão de que hormônio engorda. E se eu fizer hormônio, eu tenho medo de engordar. Você já escutou alguma Demais. paciente só falar sobre isso? Demais. E aí, o que você fala? Engorda? Com certeza, se for mal indicado, ele vai engordar. Mas se você fazer, né, tudo que eu tô falando, a gente vai desinflamar, né? Se a gente vai começar a treinar, porque lembrando que para garantir sua autonomia, daqui a 20, 30 anos você precisa ter músculo, então a gente vai começar a treinar, tá? Não é para ficar gostosa, mas claro que a gente vai ficar gostosa. Ai, vai. Mas vai ficar gostosa. Eu falei assim, mas a gente precisa treinar. Então, se você comer direitinho, se a gente começar a tratar essa inflamação, desinflamar, cuidar da sua cabeça, que eu também abordo muito sobre neurocomportamento na obesidade nas minhas consultas. Então, a gente vai tratar cabeça, vai tratar cortisol, e aí a gente começar a malhar, com certeza você vai emagrecer com muito mais facilidade do que fazendo a reposição hormonal, e você não vai engordar. Então, se tiver dentro de um cenário, né? Dentro do tratamento personalizado, bem feito, é o contrário, né? Com certeza. O que a gente vê é diminuir massa de gordura, melhorar a percentual de gordura, né? Isso. É emagrecer e não engordar. Mas isso se estiver dentro de um tratamento com uma abordagem 360 Isso. e não só na reposição hormonal, né? Com certeza. Mas aí vem questões, porque tem muitos pacientes que eles estão acima do peso e que eles vão precisar perder peso e que a gente vai precisar usar medicamento para isso, tá? E aí tem muito a resistência ao uso de medicamento para emagrecer. Porque, mais uma vez, é tudo, né, estético. Então, assim, eu vou usar não, eu vou usar esse medicamento para emagrecer. Tudo fica como se fosse desnecessário. Eu só quero deixar claro que eu não tenho nada contra o estético. Eu acho que se fosse só estético, por mim, Maiara, eu poderia usar do mesmo jeito.
Ah, mas tá bom, ainda dá benefício cardiovascular, tem um trilhão de benefícios. Mas se você falasse assim pra mim, eu pessoalmente, tá? Maiara, pessoa física, não médica. Maiara, pessoa física, se não tivesse nenhum benefício cardiovascular, se não tivesse nenhum benefício pra nada, pra mim a ideia ia valer a pena. Porque a gente faz cirurgia plástica, porque a gente usa botox, porque a gente, qual o problema? Se eu quiser, pra ficar bonita, é puramente estético, né? Exato. Puramente estético. Eu fiz prótese de mama, puramente estético. E qual o problema? Amei, faria 10 mil vezes. Quem vem para Por que eu não emagrecimento posso é porque fazer? ele quer o estético. Não adianta se iludir, não, filho. Não adianta, porque a gente sabe. Porque a maioria de 10 pacientes, 9 que chega, ele fala: não estou contente com o meu corpo. Tudo que eu visto tá feio, tá ruim, eu tô deprimida, eu tô ansiosa. Aí eu acabo comendo mais em vez de cuidar do meu corpo. Então, assim, para quem já chega no nosso consultório, ele já tentou de tudo, né? Tudo que foi o quê? Dieta e treino. Vocês estão cansados de saber que dieta e treino é necessário. Então, você não vai pagar consulta para ouvir que você precisa fazer dieta e treino. Não. A gente vai entrar com medicação. E agora, né, as novas diretrizes, que eu acho que foi mês passado, já mudaram. Agora já não tem mais essa abordagem a esperar a falha de dieta e treino para entrar com medicação. Hoje não, a gente já praticava isso há muito tempo, né? Porque a gente já sabia. Quem chegou na nossa mesa é porque já tentou dieta e treino e não deu certo. Então, assim, hoje medicação, ele faz parte do tratamento, né? Obesidade é doença. Quantas vezes, quantos anos a gente já vem falando? Obesidade é doença e tem que ser tratada como tal, né? Igual diabetes, hipertensão e tem medicamentos que são específicos para isso, né? Para esse tratamento mesmo. Eu acho que às vezes as pessoas olham muito o medicamento como se fosse uma fraqueza, né? Usar o medicamento é porque eu sou fraco e eu não consigo, não tem nada a ver, né? Imagina. É igual eu estava falando antes aqui de abrir, né? Igual eu falo, tô cega já também, tá? Isso aqui é lente. Mas, pô, não enxergo direito, vou precisar de um óculos e de uma lente. Tudo bem, eu vou lá, coloco o óculos, coloco a lente e não tenho nenhum problema com isso. Exato. Então, se eu tô gordinha, se eu tô com obesidade, se eu tô com sobrepeso, qual o problema de eu usar um medicamento? Qual o problema de ter uma ferramenta que vai me auxiliar naquele problema que eu tô, né? E aí, claro que aí né, vem muito para meio que tirar um pouco desse tabu da parte estética. Os médicos aí, a maioria vai falar muito numa questão de também melhora o seu risco cardiovascular, e também diminui né, o risco de demência, Alzheimer, etc. Isso. Só que no final das contas, A pessoa a maioria não quer saber disso. quer a parte estética. Eu falei, ainda bem que tem o tratamento de obesidade, tem um benefício estético. Porque sabe, se não tivesse benefício estético, sabe quantas pessoas iriam tratar a obesidade? Zero. Zero. Se não tivesse benefício estético, zero. Porque ninguém vai lá, ou pelo menos a maioria, né? Vou falar ninguém é muito radical, mas a maioria não vai, porque, doutora, vem aqui, porque eu tenho obesidade grau 1 e eu preciso diminuir meu risco cardiovascular. Nunca tive paciente que levou isso. E eu quero saúde. Então, assim, ainda bem que tem essa parte estética, eu acho que tá tudo bem a gente falar sobre isso. Não vejo nenhum problema. Também não vejo nenhum problema o paciente usar uma medicação, mesmo se ele não tá focando no risco cardiovascular dele, tá? Se ele tá focando na parte estética dele, eu também não tenho nenhum problema com isso, porque, né, cada um sabe, né, o que te aflige e quem sou eu para julgar ali. Mas quando você indica para uma paciente que ela só está buscando reposição hormonal, ela não estava buscando emagrecer, mas ela precisa emagrecer. Como que é para essa paciente aceitar usar o medicamento? É tranquilo, né? É super tranquilo. Nossa, eu não preciso nem fazer muito esforço, viu? Porque elas vêm para reposição hormonal, mas aí ela fala, mas eu nos questionários, você aumentou o peso? Aumentei. Foi mais circunferência abdominal? Foi. Então, eu falei assim, então, né, a gente sabe que isso aumenta risco cardiovascular, mas ela não quer saber disso, ela quer tirar a barriga dela, porque ela quer se sentir bem na roupa, o caimento, quer ficar linda. Maravilhoso. E tudo bem, e tudo bem, eu mereço, gente. Tudo bem, tá ótimo, a gente merecemos faz isso. E muito. Outro ponto da reposição que eu sempre falo também é contínua, né? Uma vez indicada a reposição hormonal, ela é para sempre, pro resto da vida. Sempre tem essa pergunta, até quando? Até quando você quiser, porque assim,
você vai se sentir tão bem que você não quer ficar sem. No momento que você ficar sem, você vai vir correndo pedir para colocar de novo. Porque começa a cair, voltar todos os sintomas. Então pode ser para sempre. Então, uma vez de cada, né? Você vai ter aí a indicação de uso contínuo, tá, gente? Então, não é um tratamento que vocês vão buscar. Você vai fazer uma vez, veio aqueles benefícios, né? Todos. Se você não continuar o tratamento, vai voltar. Vai voltar tudo. Tá? E não é feito rebote. Não é, Nossa, pelo se amor tiver feito de rebote, Deus. Senhor, né? Falo, não é efeito rebote. É porque você parou de tratar. E aí, se você parar de tratar, você já ouviu falar isso? Ai, que testosterona vicia. O pessoal fala. Não faz testosterona não, porque se você fizer testosterona, você vai ficar viciado. Claro que vai. Com a energia que ela te dá, com a disposição, com a libido, é óbvio que você não quer ficar sem. Não é que vicia não, meu Deus gente. Do céu. Vicia sim. Eu falo, bom vicia. Eu explico assim, você já viajou? Você sempre viajar. Aí você sempre viajou, você ia para um hotel 3 estrelas. Você amava viajar, é bom demais viajar, você estava felizão. Aí um dia você vai viajar, você vai para um hotel 5 estrelas. Aí você fala, nossa, que delícia isso aqui. Aí você vai viajar depois de novo, você já experimentou 5 estrelas. Aí você vai viajar de novo, você volta pro 3 estrelas, que antes você achava maravilhoso. E agora o 3 estrelas é uma porcaria. E por quê? Porque você experimentou o que é de melhor. Então, seu parâmetro, ele mudou. É assim na reposição, né? Você estava aqui, de repente você vai para outro parâmetro e aí a sua régua ela começa a mudar. E aí tem muita gente que não entende, acha que isso é vício. Eu não consigo ficar sem. Olha, você consegue, meu filho? Consegue, só que sem você vai estar aqui e com a reposição você vai estar aqui. E onde que a gente quer estar? A gente quer estar aqui. Sempre melhor. Né? Melhor, ó. Sempre. E se é possível, né? E é isso que a gente tem que buscar, né? Essa plenitude, né? Com certeza. Esse equilíbrio, né? E fala aqui pra mim, então. Vamos falar dos impactos da reposição hormonal. O que muda, então, a gente falou muito aqui, né, da vida, mas o que muda na vida da mulher que faz a reposição hormonal? O que você vê nos seus pacientes que muda, assim? Pontua pra mim. Primeiro, a gente devolve o brilho, né? A mulher, ela vem com aquela sensação de estar apagada, né? De estar apagada. Não sou mais eu. Ela vem com aquela sensação de que tô morrendo. Porque, na verdade, o nosso corpo tá querendo isso mesmo, né? A menopausa é a queda de todos esses hormônios que traz vitalidade. Mas a menopausa é o seu corpo querendo que você morra. Então, você tem que ir contra isso. E deve. Vamos pontuar aqui o que dá para melhorar aí. Disposição e energia. Né? Disposição, energia, sono, né? Que o sono melhora muito, porque uma noite, não é só uma noite, né? Que são várias, né? Que tem estudos que comprovam. Pessoas até que trabalham à noite, né? Ou que dormem após a meia-noite, elas engordam 2 quilos por ano, né? E se estiver comendo mal, é mais, né? É mais, isso pode ser em meses, né? Então, devolver o sono, melhora da memória, né? A mulher se sentir viva, ativa e sexualmente ativa, não tem preço. Disposição, energia, libido, melhora a massa muscular, melhora a massa óssea, memória, humor. Humor, principalmente, né? A irritabilidade acaba. Pele, né? Pele, também. Devolve o viço da pele, né? Porque a mulher na menopausa, ela começa a ficar com uma pele craquelada. Você passa a maquiagem, parece que piora, né? Então, devolve o viço da pele. Ressecamento vaginal. Melhora, devolve a lubrificação, né? Para de ter dor durante a relação sexual e, principalmente, você para de ter essas infecções urinárias de repetição, que você não sabe de onde que surge. Então, me dá um motivo para você não fazer reposição hormonal. Pra você não ter tudo isso na sua vida. Qual que é? Me dê. Porque eu não consigo achar, não. Eu também não consigo. Então eu quero que você pense aí. Qual o motivo pra você não ter tudo isso na sua vida hoje? Tem mulher que vem e fala, eu não tenho dinheiro. Não é desculpa, Não, porque a gente tem o gel transdérmico, vai lá manipular, custa 100, 150 reais. Pro tratamento para 60 dias. Não tem desculpa. Só se você não melhorar mesmo com esse gel. Aí a gente tem que ir pra implante. Mas a gente gasta com tanta besteira. Talvez a desculpa aí seria desinformação, mas hoje, aqui com esse bate-papo, já não tem mais também, né? Não tem. Então hoje acabou sua desculpa. Acabou, não tem mais, acabou, tá? gente, pelo amor de Deus.
Outra coisa, o seu tratamento pode ser feito, tá? Se você não tem um médico na sua cidade, pode ser feito com a gente via online. Online, a gente atende, tem pacientes de todos os lugares do Brasil e do mundo. Tem muita gente que mora no interior. E se aqui em São Paulo o pessoal ainda tem a cabeça deste tamanho, a galera do interior você não tá entendendo. A galera do interior, quando o assunto é reposição hormonal, menopausa, é mais difícil ainda. Então, tenho vários pacientes do interior que passam ali na clínica, né, pela consulta online, porque lá no interior não tem médico com esse tipo de abordagem, com esse tipo de visão. Então, se você tinha todos, né, tinha algumas objeções, acabaram todas aqui. E se você ainda tem alguma, manda pra gente aí, né, Rô? Escreve aí, manda que a gente responde. Rô, nós vamos agora finalizar aqui para ser bem pontual, para não ter nhen, entendeu? Nós vamos entrar aqui nos mitos e verdades, tá? Primeiro, emagrecer após os 40 é impossível. Mito. Não tenho nenhuma paciente minha que não emagreceu. Nenhuma. Eu posso dizer isso afirmando, nenhuma paciente minha não emagreceu após os 40. Eu tenho pacientes de 60 e poucos anos que estão emagrecendo. Rô, mito ou verdade? Quem cuida da mente emagrece mais fácil. Verdade. Emagrece sim, porque assim, nós temos um hormônio chamado cortisol, que ele é engordativo. Então assim, não adianta até você tá malhando certinho, você tá fazendo dieta, mas se você tá ali estressando todos os dias, estressando com o marido, estressando com o filho, estressando com o trabalho, estressando com o trânsito, você vai engordar, você vai ficar gorda, porque o cortisol, ele é um hormônio inflamatório e ele causa uma lesão hipotalâmica, que é o seu centro regulador da fome e da saciedade. Então, por mais que você esteja fazendo tudo certinho, mas se você não tratar daqui e parar de ficar estressando e liberando cortisol todos os dias, você vai ficar gorda. Então, Rô, mito ou verdade? Reposição hormonal causa câncer. Mito, se causasse câncer, todo adolescente tinha câncer, né? Que é o momento que a gente mais tá aqui no auge, aprontando horrores, graças aos nossos hormônios. Estão aqui bombando. Então, isso é mito, gente. Isso já caiu por terra há muitos anos, tá? Não tem nem que ser mais falado isso, muda de assunto. Rô, mito ou verdade? Testosterona é só pra homem. Ai, pelo amor de Deus, sério isso? Tem gente que ainda pergunta, né, gente? É mito, gente. Se você não precisasse, se a mulher não tivesse, não existia nem exame para dosar testosterona, tá? Então é mito. Muito bom. Doutora Rosana, queria te agradecer por estar aqui, seu tempo, né? Deixou o seu trabalho, deixou o seu filhinho, né? Para estar aqui trazendo essa informação para vocês, né? Então, eu queria muito te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua doação, né? Para o podcast e para todas essas mulheres que estão assistindo. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, né? Suas últimas palavras aí para a galera que está assistindo, para essa mulherada, principalmente essa mulherada 40 a mais, que está te assistindo. Se você pudesse falar ali com elas, ali, se elas estivessem aqui no meu lugar, o que você falaria? Mulheres, o que eu tenho para te dizer, eu acho que assim, não como médica, mas como mulher. Se amem mais. Então, assim, uma questão que eu abordo muito com meus pacientes é amor próprio, tá? Então, assim, para a gente amar o próximo, a gente precisa se amar em primeiro lugar. E, assim, eu preciso que vocês também tenham fé, né? Então, a gente precisa, eu, mulher, como mãe, como também fui filha, não como médica, né? Eu acho que a fé é importante para todos nós, né? Porque se a gente não tem fé e não acredita em nada, a gente é pagão na terra. Então, assim, se a gente tem o amor de Deus, a gente não precisa do amor de ninguém e ninguém vai te chantagear. Então, assim, eu preciso que todas as mulheres, elas tenham o amor próprio, se amem em primeiro lugar, porque aí você não vai ficar submissa a ninguém e você não vai precisar do amor de ninguém. Já basta o amor que você tem de Deus, que ele é incondicional. Então a gente precisa viver o amor incondicional e principalmente o amor próprio. É isso aí. E o cuidado com a saúde vem dessa pessoa que
se ama, Se ama. né? Porque cuidar da saúde é isso, né? Exato. É o auto-amor, é se amar. Se eu não me amo, eu não vou querer saber da minha saúde mesmo, Não vai. né? Então, queria te agradecer. Ai, que mensagem linda, né? Isso aí. Obrigada. Ame-se, né? Cuide-se, Isso. né? Se Em valorize, primeiro lugar. né? Sempre você em primeiro lugar. Busque orientação. Se você não tem domínio sobre o assunto, procure conversar, procure orientação de quem tem, quem vai poder te conduzir por esse caminho, tá? Não aceite viver, né, nesse modo sobrevivência, né? Que é o climatério e a menopausa, que é sobreviver, não é viver com plenitude, com abundância, que é isso que a gente merece, Isso. né? E é para isso que a gente está aqui na Terra, né? Vão lá para viver e vai viver Exato. com abundância. Então busquem sempre isso, né? Não aceitem menos que o extraordinário. Exato, é isso que eu falo para todas as mulheres, né? A gente não tem que viver de migalhas, né? A gente tem que ser melhores sempre e tudo para nós tem que ser sempre o melhor. E às vezes uns gelzinhos já resolve. Já resolve, gente. Então vamos ficar. Obrigado pelo convite, Mayara. Prazer ter você aqui, viu, minha amiga? Um beijo então, e a gente se vê no próximo episódio.